Irmãos, vamos à palavra, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, e vamos ler apenas um versículo, o versículo 21. Evangelho de Mateus, uma curiosidade, enquanto você abre, é que embora seja o primeiro evangelho, que se encontra no Novo Testamento, ele não foi o primeiro, segundo os biblicistas, a ser escrito. O primeiro foi o Evangelho de Marcos. Mateus capítulo 6, apenas o versículo 21. Diz assim o texto: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos ler juntos, na versão ali da tela. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meus irmãos, quem disse essa frase foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele estava no sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, próximo ao mar da Galileia. Ele ali fez um discurso, uma pregação misturada com ensino, porque desde o final do capítulo 4 até o capítulo 7, Jesus pregou esse sermão. Ele foi falando aos seus ouvintes e era uma multidão numerosa que se encontrava ali. E nós percebemos então que nesse texto, Jesus, e nos textos anteriores e posteriores, no Sermão do Monte como um todo, ele estava ali falando sobre a vida do discípulo de Cristo. Tudo que Jesus falou nesse sermão nos concerne. Aqueles ouvintes lá dele, naquela ocasião, como também a igreja do Senhor hoje. Então é algo que nós precisamos olhar sempre, por mais desafiador que nos pareça. Porque o Sermão do Monte tem desafios de conduta para todos nós, em relação à vida cristã. Mas eu trago para os irmãos, em relação a título de conhecimento, a palavra tesouros, que no grego é tesauros, né? Tesauros. Ela é um recipiente no qual coisas preciosas são guardadas. Coisas preciosas. Eu, particularmente, nunca vi um baú de tesouro, a não ser em filmes, não é, dos desenhos animados que assistíamos, mas hoje, inclusive, há uma brincadeira, não é, que os jovens fazem muito, inclusive no retiro, não sei se vai ter, se tiver, não é, eu quero estar no meio da participação do prêmio, tá certo? Para a equipe vencedora, porque geralmente é alguma coisa muito boa que surge como premiação. Então, qual é a brincadeira da caça ao tesouro? Existem pistas. E eles vão atrás procurando as pistas até encontrar o tesouro, não é assim? Então, Jesus aqui, ele deixou uma pista muito clara para a gente. Ele disse que onde estiver, de fato, o nosso tesouro, aí estará o nosso também coração. E a palavra tesouros tem esse sentido aí, num primeiro momento, desse recipiente que as pessoas colocavam, né? Coisas preciosas, é um tipo porta-joias, tá certo? Que hoje a senhora tem em casa, não é? E coloca ali, guarda, não é? E é nesse sentido aí que a palavra tesouros vem nesse versículo. E tem a palavra cardia. A palavra cardia, no grego, é o órgão que é o centro da circulação do sangue, assim como também na anatomia, não é, que nós temos do corpo humano. E por isso foi considerado como o assento da vida. Denota o centro de toda a vida física e espiritual. Então, quando a Bíblia fala coração, não é nesse sentido coração aqui, esse órgão que pulsa, e ai de nós se parar de pulsar, não é? Até enquanto estamos dormindo,
ele pulsa e ele continua. E eu fico pensando em alguns irmãos que já estão chegando aos 99 anos, como a irmã Valdete vai fazer agora, recentemente. Né? Uma vida quase centenária. A irmã Vicência, que já passou dos 100. Né? Eu fico pensando quantas batidas esse coração aí já fez. Né? Mas a Bíblia, quando fala de cardia, de coração, é muito mais do que esse órgão. Vai muito mais além. É nesse sentido de ser o centro de toda a vida física e espiritual. Na Bíblia, descendo um pouco mais, nós vamos perceber que tesouros, a palavra tesouros, revela a verdadeira natureza dos nossos desejos e prioridades. A verdadeira natureza dos nossos desejos e prioridades. Ou seja, tesouro para você revela algo de desejo e de prioridade quando a Bíblia trata de forma muito mais espiritual, específica em relação à ótica bíblica sobre esse termo. E coração na Bíblia, em sua essência, não tem o sentido romântico, tá certo? Tem para os enamorados, para aqueles que trabalham com marketing digital, não é, o impresso, que fazem os coraçõezinhos, não é, de enamorados. Mas na Bíblia não é muito só isso. Pode até ser, porque nós temos textos na Bíblia que passam por aí, como o livro de Cântico dos Cânticos, ou o livro de Cantares, passa por aí, que fala sobre o amor de um homem para com a mulher, passa por aí. Mas vai muito mais além do que essa questão do amor, que pode ser dito como romântico, ou coração no sentido romântico. Coração na Bíblia, ele significa quem você é, quem nós somos. De forma que nós agora começamos a entender um pouco mais, para aqueles que não sabiam, o que é que Jesus estava querendo dizer aí. Ele estava dizendo que tesouros são prioridades que nós temos, e coração significa quem nós somos. E vamos percebendo então que eu trago para os irmãos alguns aspectos, de forma objetiva, os aspectos, 3 deles, baseados em textos bíblicos, de alguém que colocou o coração em algum momento, em alguma situação, e que nós vamos perceber aqui lições desses episódios bíblicos. Então, a pergunta que se faz é: onde o seu coração está, onde você está colocando o seu coração? E a pergunta que eu faço é: ele está nos bens materiais? O seu coração está nos bens materiais? Em Mateus capítulo 19, versículos 21 e 22, vamos ler juntos esse texto? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O contexto do texto, para quem é feito a leitura bíblica, sabe muito bem. Aqui nós sabemos que era alguém que nós já sabemos que era jovem, porque o texto diz, e chega diante de Jesus e pergunta, faz uma pergunta necessária. Bom mestre, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aquele rapaz, ele tinha certamente qualidades, tá certo? Qualidades. Ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz, inclusive, as Escrituras comentam que Jesus o amou e que ele fala o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Nós sabemos que ele estava equivocado em relação a essa pergunta. A vida eterna, sim, mas fazer para alcançar a vida eterna é um engano fatal para alguém que precisa da vida eterna, porque vida eterna não é alcançada pelo que fazemos, nós sabemos muito bem disso. A palavra de Deus diz que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, é através de Cristo Jesus.
E Jesus disse, olha, você tem feito os mandamentos? Jesus cita alguns. E os mandamentos que Jesus cita, antes do versículo, você vai perceber isso, são mandamentos relacionais. São mandamentos desse plano horizontal. Não são mandamentos ligados a Deus, como amarás o Senhor teu Deus de todo coração, não farás para ti imagem de escultura. Né? Então, são mandamentos no plano horizontal. E ele diz, não, tudo isso eu tenho feito, desde a minha infância. E não devemos duvidar de que ele tinha se empenhado mesmo para fazer. Só que Jesus, percebendo muito lá adiante, lá dentro dele, e Jesus, nesse versículo 21, me acompanha aí, o próprio Jesus diz, olha, se você quer ser perfeito, não é? Se você quer ser perfeito, ou seja, a ideia aqui não é de perfeição enquanto pessoa. Jesus estava dizendo, olha, se você quer mesmo ter a vida eterna, alcançar a vida eterna, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga. O Dr. Warren Wiersbe, conhecido por alguns aqui de leitura, e tem uma enciclopédia, né, considerável de comentários bíblicos, ele deixa claro aqui que em nenhuma parte das Escrituras nós temos Jesus dizendo a alguém para vender todos os bens que tem, para dar aos pobres, para ter vida eterna. Os irmãos leram isso já em algum lugar? Não existe. Até porque seria altamente contraditório para o Evangelho. Essa questão de você pegar os seus bens, vender e sair distribuindo aos pobres, eu diria para você que, sem dúvida, e quem sabe em alguns semáforos você já tinha terminado de distribuir. Né? Porque é com o coração dolorido que a gente vê hoje as crianças, não é? Da nossa cidade, os pais às vezes sentados lá distante, olhando um celular, e as crianças ali, né, pedindo uma moeda, pedindo ali uma ajuda, crianças. Mas Jesus não disse isso, e a Escritura não diz isso em lugar algum, de que você tem que vender. Inclusive, alguns segmentos religiosos, apelativos em relação à doação de dízimos, de ofertas, e parece que há mais ofertas do que dízimo, né? Enfim, eles chegam ao exagero até, e nós sabemos disso, de dizer a alguém que venda tudo e que dê à igreja, né? Como se estivesse dando para Deus. E nós percebemos, irmãos, claramente que Jesus não quis dizer isso. O que Jesus estava dizendo aqui, estava colocando diante daquele jovem, era Jesus dizendo, olha, eu sei que dentro de você tem um ídolo aí. E esse seu ídolo é chamado riqueza. E por isso que Jesus dá aqui 5 imperativos para ele, no versículo 21. Olha, se você quer ser perfeito, vá, primeiro, venda, segundo, os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha, aliás, dê, terceiro, né? Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha, quarto imperativo, e siga-me. E siga-me. O que Jesus estava querendo dizer, estava dizendo, aliás, a esse jovem aqui, é que você não pode me seguir se você tiver outro Deus, outro ídolo no seu coração, alguém que tome o seu coração como um todo. E o versículo 22 diz que esse jovem, ouvindo, não é, o que Jesus tinha dito, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Irmãos, é o primeiro caso que nós temos de alguém que chega diante de Jesus e que sai pior do que chegou. É o primeiro caso, porque todas as pessoas que chegaram até Jesus, elas saíram melhores do que elas chegaram. Lembre os episódios aí, que eu não vou narrá-lo aqui, porque são muitos que nós temos. De pessoas que buscaram a Jesus desesperadamente, se ajoelharam diante dele e saíram melhor do que chegaram, saíram com a solução. Esse jovem saiu pior. Ele saiu triste.
é um caso sui generis na Bíblia, nos evangelhos. Ele sai triste porque o texto diz que ele tinha muitas propriedades, ele tinha muita riqueza, e a riqueza dele era um Deus na vida dele. É claro que tem sido propagado aí, né, da dificuldade de os ricos chegarem, e o próprio Jesus disse isso, chegarem até o reino dos céus. Não porque a riqueza, se você deseja ser rico, você não está desejando algo, né, que seja pecado, não, meu irmão. Conquanto que você não faça da sua riqueza, esse é o que Jesus está colocando, o seu Deus. Conquanto que você não coloque no seu tesouro ali o seu coração. Então, o seu coração está nos bens materiais? É dos bens materiais? E não apenas nos bens materiais, mas no acúmulo de bens materiais? É claro que para falar isso aqui na América Latina, onde nós temos, quando muito conseguimos, né? Os irmãos com muito esforço, um teto para morar. É impressionante como nós temos hoje as políticas de moradia, onde a gente paga 30 anos um apartamento. Ou às vezes alguém vai embora e ainda deixa sem a conquista de um imóvel para colocar sua família. Eu fico imaginando um pai de família, uma mãe, né, vendo o tempo passar e não ter essa moradia tão sonhada. Então, não é essa questão de termos um imóvel, de termos um carro bom, de termos bens. Eu costumo dizer, se puder ter, meu irmão, tenha. Porque isso é bom, nós precisamos. Conquanto que esses bens materiais não tomem conta do nosso coração como se fosse um Deus. Às vezes, inevitavelmente, a gente está no trânsito e a gente lê algumas coisas que tem escrita atrás dos carros, né? Tem coisas boas, tem lições. Um dia desse eu vi uma frase maravilhosa, mas tem algumas frases que eu penso que elas não deveriam estar atrás do carro. Por exemplo, esse foi Deus que me deu. Deveria ir na frente do motorista ali em cima, para que ele nunca esquecesse que, de fato, quem deu foi Deus. E não para a gente que está atrás ler, porque não tem sentido. O que eu posso ler e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu, né, a esse teu servo, que eu imagino que é um servo de Deus, um servo de Deus está lá dentro. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós temos é de Deus. E nós somos apenas mordomos, administradores. Porque bem diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, o nosso coração, meus irmãos, não pode estar nos bens materiais, embora eles são importantes. Mas não são eles o centro da nossa vida. Não são eles o nosso tesouro. Não, não são. Em hipótese alguma. Pode ser que alguém possa bater no bolso, como eu conheci gente assim, e dizendo, meu Deus é o meu bolso, é o meu dinheiro, porque me dá tudo que eu preciso, não é? É uma visão míope, torta da vida, equivocada totalmente. Então esse é um primeiro aspecto em relação a nós não colocarmos nosso coração nos bens materiais. Nós vamos perceber um outro episódio. Você tem colocado o seu coração nos prazeres da vida? Será? Lucas 15, 11 a 14, vamos ler juntos essa história que só nós sabemos? Leiamos. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar
necessidade. Texto conhecidíssimo. Eu já preguei, eu não vou dizer centenas, não, porque é exagero, mas dezenas de vezes nesse texto. Não poucas vezes. E você já ouviu várias. Dependendo aqui da quantidade de tempo que você tem na vida cristã, muitas mensagens. Porque é um texto que a gente sempre usa. E a gente sempre traz à tona, né? Porque é importante que se tenha em vista a história desse jovem, dessa parábola que Jesus contou. E o texto é muito claro, porque diz que esse homem tinha esses 2 filhos, e justamente o mais novo, que num mês aqui da família, no mês de maio, nós trouxemos uma palavra dizendo que, às vezes, nós como pais, e a minha situação é diferente, porque uma tem 25, vai fazer agora, e o outro tem 6. Então, há uma disparidade grande aí de tempo, não é? Mas, no caso aqui, quem teve com proximidade menor os filhos, e mais de um, né, 2, 3, 4, quem sabe, nós criamos os mais velhos, e eu já vi isso, e como pastor sei disso, e vejo isso, percebo, com alguma responsabilidade como se fosse pai. E a forma de criar o mais velho são com exigências que o mais novo às vezes não recebe. Se for a prole maior, de 4, 5, de 14, como foi lá em casa, os mais novos são ali na barra da mamãe. E eles são não é que são mais queridos, eu diria, mas que eles têm mais atenção e são mais paparicados até pelos irmãos mais velhos. Mas justamente o mais novo, aquele mais novo que, vamos assim pensar cronologicamente, ele deveria ser o último a sair de casa, a casar. Eu sei que isso não é regra geral, porque às vezes o mais novo é que casa primeiro, falando em casamento. Às vezes é o mais novo que sai primeiro, enfim. Mas aqui foi muito mais grave, porque se fosse casamento, glória a Deus. Mas não foi, foi o filho que estava ali dentro da casa do pai, nos muros, vamos dizer assim, ali da fazenda, não é? Claro que não tinha muros físicos, mas ele começou a pensar e refletir isso. O que será que tem além aqui da fazenda do meu pai? Como é que são as moças mais distantes daqui? O que é que tem de bom que estão me escondendo? Porque pode ser que se passe na mente do adolescente, do jovem, porque é isso que muitas vezes é propagado, que o cristianismo ele ceceia, não é? Que a igreja quer cecear, ela quer prender, ela quer que os jovens não saibam de algumas coisas e nem participem. Então ele diz, o que será que tem além daqui, em outros lugares distantes? Então ele faz uma loucura. Ele declara o pai morto, né? O mesmo pai estando vivo, e diz, pai, me dá a parte da herança que eu quero sair daqui. Né? Aliás, ele nem disse que vai sair. O texto, vamos ao texto. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Pronto. E assim, o pai repartiu sua propriedade entre os 2. Ponto. Mas veja o versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, ou seja, era, como vocês que militam do direito, era algo já o quê? Premeditado. Ele já tinha em mente, ele tinha um plano arquitetado. Então, pouco tempo depois, ele junta tudo que tem e vai para uma região distante. Talvez na mente daquele rapaz diz, quanto mais longe, melhor. Não quero pai no meu pé, não quero mãe no meu pé, não quero ninguém no meu pé, eu quero sair daqui, eu quero ir para distante. Eu quero conhecer coisas que eu não sei. E o texto diz que lá ele desperdiçou tudo que ele tinha, todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Os nossos filhos, eu estou falando a pais e mães aqui nessa manhã, pais no modo geral, e quem vai ser também, precisam entender que para onde você chegar, onde chegou, ralou muito. Alguns aqui, quem sabe, tiveram um carro só depois de não sei quanto tempo. De trabalho, talvez até já casados. O rapaz faz 18 anos e ele já quer o carrão. Ou quer uma moto. Não tem, às vezes, a ideia. E por isso que a gente tem que contar para os filhos as histórias de nossas vidas.
Sabe, meu filho, onde você tem hoje aí, que você já casou com, não é, com o seu apartamento, o seu teto, não é você que já tem o seu carrinho, a sua moto, até a sua bicicleta, não é? Seu pai, para chegar onde você chegou aí, ralou muito. Era um tempo muito mais difícil. Porque alguns, quem sabe, dos nossos, não têm ideia disso. E eles estouram assim, uma mesada, num momento só. Num momento só. Se é que ganham mesada. E eu creio que alguns aqui ganham. Não é? Num momento só. Não tem um planejamento de poder usar com sabedoria aquele dinheiro. Por isso que bem faz os pais e as famílias que desde cedo começam a ensinar a criança a lidar com o dinheiro. Não é sempre curando a mão fechada, não. O quiranazinho, não. E alegra o nosso coração quando pais vêm aqui com os filhos para entregar dízimo e oferta. Ou entregam lá no culto infantil. Porque é uma forma de você estar dizendo, meu filho, aqui você vai cooperar desde pequeno com a obra de Deus. Mas também ensiná-los a usar dinheiro, usar os recursos com sabedoria. E o versículo 14 diz que esse rapaz, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Algo natural. Algo natural, porque se usou mal, perdeu os recursos e para completar, porque aqui foi uma dificuldade dupla, não é? Nós temos aqui agora a grande fome na região. É o contrário de José. Lembra de José? José, na excelência da graça de Deus que foi lhe dada da sabedoria, no momento de fome ele tinha já colocado diante do faraó o plano. Já pensou se esse rapaz tivesse economizado, sustentado o seu dinheiro, agora no momento de fome, como ele estaria? E ajudaria outras pessoas, e empreendimentos surgiriam. Mas o coração dele estava o quê? Estava nos prazeres da vida. É o hedonismo que até hoje persiste em viver o dia e viver curtindo da melhor forma possível. Aproveitando os prazeres enquanto se é jovem, porque a idade vai chegar, já disse Salomão, onde nós não temos prazer nenhum. Então eu quero desesperadamente, por isso que às vezes eu fico olhando e digo, meu Deus, é preciso esse rapaz ir nessa velocidade, com essa moto barulhenta, numa sexta-feira à noite, com essa velocidade, partindo para lá e para cá com esse carro, para curtir o final de semana. Porque chega a segunda-feira, é como se fosse só o último final de semana. Para ter os prazeres que a vida coloca. O seu coração está nos prazeres da vida? Em terceiro e último, irmãos, será que o nosso coração está na busca por recompensa? O tesouro que temos e o nosso coração, eles estão voltados para uma busca de recompensa. O texto é um pouco maior. Por isso que eu vou ler aqui sozinho, tá certo? Você me acompanha aí na tela? Geazi, servo de Eliseu. E aí nós vamos pontuando rapidamente. O homem de Deus pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correria atrás dele para ver se ganha alguma coisa. A história, para a gente cortar, que os irmãos sabem muito bem. Não é? A história aqui de Naamã, que era sírio, estava leproso, chega até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele esperava que ele fosse lá, atendesse, não é? E fizesse toda uma cortesia. O profeta Eliseu manda um mensageiro, que nós não sabemos se foi Geazi, e diga, olha, diga a ele que tome lá, mergulhe 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele reclama, porque não no rio lá, nos rios lá da Síria, da terra dele, tinha que ser no Rio Jordão, Israel. E alguém chega para ele, do seu servo, e diz, mas meu senhor, se o profeta não pedisse um negócio mais difícil, o senhor não ia fazer? Então, vai lá. E ele mergulha 7 vezes, é curado da lepra, ele percebe o milagre que aconteceu, volta para o profeta Eliseu e diz, olha, meu senhor, eu quero agora presenteá-lo, recompensá-lo.
recebe aqui essa prata, essas mudas de roupa, esses presentes. E Eliseu, de forma alguma. Eu juro em nome do Senhor. Você pode ver no versículo anterior que Eliseu diz: eu não receberei nada. De forma alguma. Não vou negociar com as questões que Deus faz. Infelizmente que outros façam isso. Negócio da fé, o mercado da fé. Recebendo para orar, como a gente tem visto hoje, lamentavelmente. E nós percebemos então que Naamã vai, mas ali Geazi, quando estava só, ele disse: quem disse que isso vai ficar assim? Deixa eu correr atrás dele, eu vou correr, o termo diz aqui, eu vou correr e vou ver se tem alguma coisa para mim, se ganho alguma coisa. Tem gente, tem crente, quem sabe, correndo atrás de bênção, desesperadamente, de recompensa. E no versículo 21, acompanha a leitura. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Eu penso a cena, imagina a cena comigo, irmãos. Geazi correndo, atrás, isso numa área árida, né? Como é a Palestina, desértica. Ele vindo correndo desesperadamente atrás da comitiva de Naamã. Quem sabe até, o texto não diz, mas eu vou um pouco mais além. E a imaginação diz que quem sabe até gritando. Quando Naamã viu aquela cena, parou e disse: então, o que será que aconteceu com o profeta Eliseu? É o que os comentaristas colocam. Quem sabe Naamã estava preocupado. O que foi que houve? Será que teve um ataque cardíaco? Não. E para e vai ao encontro de Geazi. E aí nós vamos ver no versículo 22, acompanhe. Geazi respondeu: sim, tudo bem. A letra está menor, mas dá para ler. Né? Sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos. Aí na sua Bíblia, se for uma versão mais clássica, tem ciclos, né? Dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. A partir do versículo 22, nós vamos ver aqui algo que, se você quiser colocar aí na sua Bíblia ao lado, mentira, é o que está ocorrendo aqui. Uma criação, um artista aqui chamado Geazi, um mentiroso, ele cria essa história dos 2 discípulos dos profetas que tinham chegado, que não chegaram coisa nenhuma, e que foi Eliseu que tinha enviado. E o que é que tem a ver uma coisa com outra? Os 2 profetas chegando, me acompanhe. Os 2 profetas, os 2 discípulos dos profetas chegando, e essa recompensa vindo. Esses 70 quilos de prata. Porque são 70. Veja no versículo 23. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele pediu 35, leve 70. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quanto é o peso de 1 quilo, um peso do saco de cimento? Aqui, vocês que são mais afeitos. 50 quilos? 50 quilos. Pronto. Eu imagino, irmãos, a cena. Um servo levando 35 quilos, outro servo levando 35 quilos, na frente de Geazi. Ele, quem sabe, olhando aquele cenário, dizia: agora sim. Agora está tudo bem. Agora que está tudo bem comigo. E nós percebemos então no versículo 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos, guardou-as em casa, mandou-os de volta e eles partiram. Veja o versículo agora 25 e o restante do texto. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi?
Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mentira. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito? Então a história do estar em espírito não é nova. Ela se reporta aqui, porque às vezes a gente diz: olha, mas você não pôde vir para tal encontro. Não, estava em espírito. O Eliseu aqui, e de fato estava em espírito. Como profeta de Deus, por isso que era chamado o homem de Deus. A gente precisa ter um cuidado maior em usar esse termo. Em pessoas que de fato são homens de Deus. Porque quem sabe nós estamos colocando em pessoas que não têm condição de ser chamado dessa forma. Não pelos milagres que Eliseu operou, de acordo com o poder de Deus, é porque a conduta não condiz. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava em espírito com você? Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você, este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servos. Então Eliseu foi mais além. Ele está dizendo para Geazi: você pediu 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa, mas os seus olhos também cobiçaram o que estava ali ao redor. Além de mentiroso, é um cobiçador, um avarento. Versículo 27. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido como neve. Aqui tem muita coisa só nessa questão, porque as pessoas perguntam: e Geazi, como é que Geazi depois continuou servindo a Eliseu? Porque lá na frente nós vamos ver ele em exercício. É porque o tipo de lepra, rapidamente, só essa resposta aqui que os estudiosos colocam. O tipo de lepra que Eliseu tinha permitia que ele tivesse ali em exercício, porque não era o tipo que a lei dizia que ele tinha que ficar afastado. Tá certo? Lá na lei, diz que quando a lepra chegava nesse estágio aqui, da pele toda ficar branca, ele estava considerado como se fosse permitido estar no meio ali do povo. Percebemos, irmãos, então aqui, essa história que tem alguém que coloca o coração, e coloca o coração na recompensa. Nós que servimos ao Senhor e muito mais líderes, não é? Do que liderados, às vezes quando não somos reconhecidos, é possível que dentro do nosso coração surja a pergunta: mas por que não houve gratidão? Mas por que não houve o muito obrigado? E nós esperamos. Mas em relação à recompensa, irmãos, nesse contexto aqui, foi algo que veio impregnado da mentira e da ganância. Será que o nosso coração está voltado para as recompensas quando nós lidamos com valores espirituais em relação à igreja, ao serviço da igreja, ao serviço de Deus? Vou muito mais além para você entender e não ficar com dúvida. Quando nós servimos ao Senhor, e às vezes nós entramos num momento de luta, de crise, de embate, naturalmente nós questionamos Deus: por que está acontecendo aquilo com a gente? Se nós temos servido a Ele de todo o nosso coração, então, de fato, qual é a nossa recompensa? Qual tem sido a nossa recompensa se, em vez de bênçãos, chegaram lutas? Você está entendendo agora? Tem algumas considerações finais. Salmo 139, versículo 23, o salmista diz claramente aí: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Nós precisamos fazer a oração do salmista, todos nós aqui. A ideia de sondar aqui é observar detalhadamente. É como se fosse um scanner. Passar um scanner. Detalhadamente. É um raio laser ali que vai e que ele pega todas as impressões, tudo aquilo que existe lá dentro. Segundo, nosso coração sempre estará envolvido com aquilo que damos muito valor. Então é preciso observarmos isso.
naturalmente nosso coração sempre vai estar envolvido com aquilo que nós priorizamos, que nós valorizamos. Terceiro, muitas vezes passamos por perdas que, na verdade, são testes da vida para nos provar se o nosso coração está naquilo que nós perdemos. Porque muitas vezes, como disse o pensador cristão, ele disse que Deus tira alguns acessórios da nossa vida, onde a gente está sustentado, algumas moletas, não é? Onde a gente, olha que moleta necessária, mas alguns acessórios que nós temos, que nós estamos ali apoiados, ele tira de nós para que nós venhamos a nos apoiar no verdadeiro tesouro da nossa vida, que é Deus. Por isso que às vezes perdemos coisas que nós valorizamos muito, pensando que era o nosso tesouro. Pouco mais. O que precisamos saber é se o nosso coração está no lugar certo, unido ao nosso verdadeiro tesouro. Pode passar adiante, me ajuda aí. Precisamos saber disso. Nosso coração está no lugar certo ou está no lugar errado? Outro. Em que você tem investido o seu tempo? Em que você tem dedicado o seu esforço? Com quem você tem se envolvido? A resposta a essas perguntas ajudarão você e eu a descobrirmos qual de fato é o nosso tesouro. Jesus confronta seus discípulos para tomarem uma decisão a respeito de onde eles estão repousando o coração. No versículo 21, Jesus está dizendo, olha, onde é que você está repousando? Onde é que o coração de vocês está? E por último, pode passar aí por gentileza, Agostinho de Hipona, 354, 430, ele disse uma frase que é uma frase que até hoje os teólogos, nós estudantes de teologia, temos, é claro, algumas reservas ao pensamento teológico de Agostinho, chamado de Santo Agostinho, né, pela Igreja Católica, mas que verdade maravilhosa ele disse aqui. Fizeste-nos para ti, e o nosso coração andará inquieto, enquanto não descansar em ti, Senhor. Enquanto o seu coração não descansar no Senhor, está inquieto. Por isso a inquietação de muitos corações. Somente um coração quebrantado faz parte das minhas considerações. Somente um coração quebrantado e contrito pode depender de Deus totalmente, a ponto de considerá-lo seu tesouro maior. Quando o seu coração está contrito, quebrantado diante de Deus, você vai perceber que o seu tesouro maior não são os bens materiais, não são os prazeres da vida e nem são as recompensas. E por último, os que seguiram Jesus de verdade, entenderam que ele era o maior tesouro que alguém pode ter. Amém. É isso, irmãos. Então, onde deve estar? Agora a pergunta já muda. Sempre o nosso coração de discípulo, de cristão, de crente. Em Jesus. Porque ele é o nosso maior, ele é o nosso tesouro, na realidade. Eu não diria nem maior tesouro, ele é o nosso tesouro, segundo o entendimento do texto que nós lemos. Que a graça de Deus nos fortaleça e nos dê um entendimento maior em relação a essas áreas. Para que o nosso coração esteja repousado, ele esteja no lugar certo, que é em Cristo Jesus, e não nesses aspectos que trouxemos e nenhum deles outros. Nem, às vezes, aquilo que nós temos como precioso, que é a nossa família, esposa, esposo, filho, né? Os filhos que temos. Eles sumamente importantes, mas o nosso tesouro maior é Jesus Cristo. Junto com esses outros que Deus nos deu, mas jamais igual. Porque nós sabemos que no nosso coração só há lugar, em termos de adoração, e colocarmos o coração para uma pessoa. Nós vamos ficar em pé nesse momento e vamos orar, encerrando o culto dessa manhã. Senhor, muito obrigado pela tua palavra explanada.
Agradecemos, ó Deus, porque o nosso coração é uma terra que o Senhor entra sem pedir licença. E ara, muitas vezes, faz com que os espinhos, os pedregulhos, as coisas que o Senhor não plantou e que às vezes permitimos que elas estejam lá, sejam arrancadas do nosso coração. Porque se não for assim, Senhor, o que será de nós? Estaremos nos auto-enganando, pensando que estamos servindo ao Senhor, dedicando o nosso tudo, a nossa adoração, quando temos um outro amor, quando temos um outro tesouro em nossa vida. Ó Senhor, que essa palavra ela crave profundamente em nosso coração. Que ela esteja cravada e ela faça, Senhor, o que é próprio da palavra que eu não posso fazer, que é trazer conserto e mudança. Pelo amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém.